tem o UFC 300 no fim de semana. A atração principal é o brasileiro Alex Poatan. O Alex Poatan é o atual campeão da categoria meio pesado, defende o cinturão contra o americano Jamahal Hill. E eu vou receber o Diego Ribas para conversar com a gente sobre isso. O Hill vem fazendo fila de brasileiros, né? Venceu na sequência o Johnny Walker, o Thiago Santos e o Glover Teixeira nas últimas 3 lutas que disputou. É a primeira defesa de cinturão do Poatan. O brasileiro venceu em novembro a luta pelo cinturão vago da categoria e é o segundo peso que ele detém cinturão. Em abril ele perdeu o dos médios para o Israel Adesanya. E aí, Diego, o que você conta pra gente sobre essa luta agora do próximo... Quando que é? No fim de semana? No sábado? Isso. Um abraço, Diego. Bom dia, Júlio, tudo bom? Exatamente. O UFC 300, Júlio, é tido como o maior card da história do UFC. Um evento recheado de estrelas, recheado de grandes nomes. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, são 10 ex-campeões que fazem parte do card. A primeira luta do evento, que abre a noitada de lutas, já é entre 2 ex-campeões. O Davidson Figueiredo, brasileiro, e o Cody Garbrandt, americano, ex-campeão dos pesos moscas. Dos pesos galos, e o Davidson já foi campeão dos pesos moscas. Evento que vai contar com 7 brasileiros em ação, duelo brasileiro entre a Jéssica Batistaca e a Marina Rodrigues, Charles Oliveira, o Charles do Bronx também está nesse evento, e como você bem mencionou, a luta principal, a luta mais importante da noite, será entre o Alex Pereira, o Alex Poatan, e o Jamahal Hill, o americano. Curiosamente, o Jamahal Hill não apenas venceu as 3 últimas lutas, como ele está invicto contra brasileiros, ele também tem uma vitória contra o Cleidson Abreu. Nunca perdeu para nenhum atleta brasileiro e promete aí ele que já foi campeão da categoria, retorna, ele precisou deixar o cinturão vago, teve uma lesão no tendão de Aquiles, e quando o cinturão ficou vago, o Poatan disputou o título contra o Giro Prochazka no ano passado e se tornou campeão. Agora o Jamahal Hill volta para o octógono para tentar reaver o seu posto de campeão dos meio pesados. Vale lembrar que o Jamahal Hill conquistou o cinturão, inclusive, com uma vitória contra o Glover Teixeira no Rio de Janeiro, no ano passado, e o Glover que treina o Alex Poatan. São amigos e o Glover é uma espécie de mentor ali da carreira do Alex Poatan. Então tem muitos elementos que fazem dessa luta ainda maior, especialmente para o público brasileiro. Como mencionei, também temos Charles Oliveira, Davidson Figueiredo, Diego Lopes, uma grande aposta do MMA nacional, Marina Rodrigues contra a Jéssica Batistaca, uma outra campeã, e o Renato Moicano. Esses são 7 brasileiros em ação no card desse sábado, Júlio. Olha, o brasileiro gosta muito de UFC, hein? O brasileiro gosta mesmo. Então, quem tá com a gente ainda aqui no News Sport, claro que muita gente sai, né? Porque se interessa mais pelo futebol, mas tem muita gente com a gente ainda. Quem tá com a gente, dê o seu like aí, você que acompanha, que gosta do UFC. Quero chamando a atenção também para essa luta, você já passou um pouquinho por ela, mas falar um pouquinho mais dessa luta do Charles do Bronx, né? Ele luta contra o armênio Arman Tsarukyan, e quem vencer vai disputar o cinturão da categoria, que hoje é do Islam Makhachev, que foi justamente quem tirou o cinturão que era do Charles do Bronx, né, meu caro Diego? Exatamente. Islam Makhachev, que também já venceu Arman Tsarukyan no passado, alguns anos atrás. Em tese, vou ser bem sincero com você, Júlio, em tese, o vencedor dessa luta vai sim disputar o cinturão. Até porque o Charles é o primeiro do ranking, o Arman Tsarukyan é o número 4. Já foi confirmado pelo próprio presidente do UFC, o Dana White, de que o vencedor dessa luta vai sim disputar o cinturão dos pesos leves do UFC. Mas, sejamos sinceros, não dá para escrever tudo na pedra, os rumores do UFC, as lutas são marcadas, muita coisa muda da noite para o dia. Por exemplo, o próprio Charles Oliveira, ex-campeão, perdeu o cinturão para o Islam Makhachev em outubro de 2022, faria uma nova luta contra o Islam em outubro do ano passado. Acabou lesionando ali, abriu o supercílio, não pôde fazer essa luta, foi substituído pelo Alexander Volkanovski, e agora retorna ao octógono nesse evento, neste sábado, contra o Arman Tsarukyan, que vem embalado por uma sequência de vitórias. A luta é muito esperada, é certeza de uma luta, que a luta será muito movimentada, são 2 atletas muito agressivos. O Charles, inclusive, detém alguns recordes na organização, maior número de finalizações, maior número de lutas terminadas antes que o combate chegue ao final do tempo regulamentar.
maior número de prêmios bônus conquistados no evento, né? Que ao final de cada evento o UFC premia performance da noite, luta da noite. O Charles é o recordista, já ganhou, se eu não me engano, se não me falha a memória, 18 prêmios bônus ao longo dos últimos anos. Ele que já compete no UFC há 14 anos. Então, sim, essa luta tem tudo para ser muito movimentada, só que e vai depender muito do cenário, a partir daí de como o UFC vai casar essa luta. O Islam está pedindo para lutar em junho, precisaria ver se o vencedor dessa luta teria condições de competir em junho novamente, já num curto prazo, mas sim, em tese, ao menos em tese, o vencedor do combate entre Charles Oliveira, o nosso Charles do Bronx, contra o Arman Tsarukyan, será o próximo desafiante ao cinturão peso leve do UFC. Diegão, vou te colocar contra as cordas agora, hein? Tem que Por sair favor. do muro. Quero teus palpites para essas lutas do histórico UFC 300 agora do fim de semana. Maravilha, Júlio, eu vou fazer o seguinte, então, vou abrir o card principal, as 5 últimas lutas ali. Eu vou dar meu palpite das últimas 5, então, já que você pediu. Primeira luta do card principal, Bonico. Eu acho que o Bonico vai ser campeão. Muita gente não sabe exatamente por que o Bonico tá no card principal, de um card tão estrelado. Ele é uma promessa americana do wrestling americano, muito famoso no cenário do wrestling aqui nos Estados Unidos, está invicto no MMA. Jovem promessa que o UFC está apostando muito. Por isso ele faz a abertura, ele abre o card principal e ele é o maior favorito de todas as lutas deste evento. Ele tem a maior cotação de favoritismo. Aponto o Bonico como favorito. O Charles Oliveira e Arman Tsarukyan, não vou ficar em cima do muro, eu vejo sim favoritismo do Charles Oliveira, primeiro do ranking, acredito que ele vai vencer essa disputa. Cinturão BMF, do atleta mais durão do UFC, entre o Justin Gaethje e o Max Holloway. Max Holloway já foi campeão dos pesos penas, essa luta vai acontecer nos pesos leves. Eu vejo favoritismo do Justin Gaethje, americano duro demais, que já perdeu do Charles Oliveira. Para quem não se lembra, aquela confusão com a balança foi contra esse atleta, o Justin Gaethje. Como evento da noite, o Eli Zhang contra Yan Xiaonan, peso palha feminino. A primeira disputa de cinturão da história entre duas atletas chinesas. Eu acho que o cinturão permanece com a Weili Zhang, atleta dura, nocauteadora, uma das mais completas que o UFC feminino já viu na história do octógono. E para finalizar, Júlio, Alex Pereira, Alex Poatan contra Jamal Hill. Eu vejo sim favoritismo do brasileiro. Não estou sendo pacheco, hein, prometo. Alex Pereira, acredito que ele vai vencer essa luta e manter o seu cinturão meio pesado. Muito bem, muito bem. Isso aí, ó, não ficou no muro em nenhuma, hein? Gostei de ver o Diego Ribas. Olha aí, você acompanha todo o noticiário do UFC 300 aqui nas páginas do UOL Sport. Obrigado, viu, Diego? Valeu pela tua participação. Um abraço, até a próxima. Repito, UFC 300 aqui nas páginas do UOL Sport, em vídeo também, nos comentários do Diego aqui no canal UOL. Sábado, inclusive o UOL transmite as primeiras lutas do card, hein? No sábado, o UOL transmite, você acompanha aqui no nosso canal no YouTube as primeiras lutas, as 3 primeiras lutas do card do sábado. Eu vou me despedindo, deixando com vocês o convite para o De Primeira, com a Domitila Becker, com o André Hernan, com o PVC, daqui a pouquinho, a partir das 11 horas, às 6 da tarde, mais futebol. Marília Ruiz e Renato Maurício Prado comandam o Fim de Papo. Amanhã, às 8h30 da manhã, um pouquinho mais cedo, às 8h30 da manhã, eu volto com vocês para o News Sport Express, antes do posse de bola. Valeu, Diego, valeu, pessoal que acompanhou a gente nesta quinta-feira. A gente volta amanhã. Fiquem sempre aqui no canal UOL. Um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Muito obrigado.